Você é uma pessoa de direita, então você precisa prestar muita atenção no que eu vou te falar. A direita, ela ainda está viva, ela é forte, ela é maior do que a esquerda. Só que ela está sendo asfixiada. E nós estamos diante de um escândalo dentro da direita. Eu posso compará-lo ao escândalo de Watergate. E que o Bolsonaro é o centro, é o ápice total desse escândalo de Watergate, de que tem como a peça principal o Tarcísio de Freitas. Eu sei que parece um pouco complexo, mas não é. Eu estou aqui para te explicar. Então eu queria que você prestasse atenção, porque a hora de abrir os olhos para o que está acontecendo é agora. Então, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou trazer alguns pontos, né, sobre o que está acontecendo e que o Nicolas Ferreira expôs, que afetam o Bolsonaro, assim como também eu preciso que você preste atenção, porque existe um plano maior da direita. Pois é, nessa mesma semana, onde vai acontecer um evento da ONU, Elon Musk, com Nayib Bukele, ou Nayib Bukele, de El Salvador, e também com Javier Milei. Talvez a união das principais figuras da direita, esperando o retorno do Donald Trump. Vamos falar sobre isso? Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Se você ainda não adquiriu o livro Persuasão Política, tá aqui na descrição, tá? Na descrição e na primeira página fixada, depois a gente fala sobre o livro. Beleza? Vamos começar. É o seguinte, em 1971, se eu não me engano, existe um escândalo chamado o escândalo de Watergate. O escândalo de Watergate, ele envolveu um presidente de direita, chamado Nixon. O que aconteceu foi o seguinte, fizeram uma invasão, sem autorização dele, ele nem sabia. Então, invadiram a sede dos democratas, lá onde ficava a Watergate. E descobriram isso. O caso era muito pequeno. Invasão de propriedade, o cara seria destituído do cargo e preso. O Nixon quis poupar o seu aliado. E ele fez de tudo para esconder o caso. Ele mudou provas, falsificou provas, ele induziu, interferiu nas investigações judiciais. Ou seja, o cara ia responder por invasão de propriedade, talvez uma pena muito leve, uma prestação de contas, e ia ficar por isso mesmo. O Nixon, no intuito de tentar abafar o caso, ele cometeu muito mais crimes, falsificando provas, escondendo, para que aquela pequena coisa não viesse à tona, ele acabou sendo empichado depois. Ou melhor, ele renunciou devido ao escândalo que as ações para encobrir aquele pequeno ato tomaram, ele precisou renunciar para não ser empichado. A gente está vivendo isso agora com o Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas, ele se alinhou, ao cara errado, ao Ricardo Nunes. O Bolsonaro, vendo que o Tarcísio está ali, do lado errado, o Bolsonaro deveria ter falado, olha, Tarcísio, responda pelos seus atos. O Bolsonaro está tentando encobrir, acobertar, dar respaldo, dar apoio aos atos do Tarcísio. E aqui eu não estou falando para fins de impeachment nem nada disso. É o impeachment popular, o que é mais perigoso do que o impeachment dos deputados. Porque o impeachment dos deputados, a pessoa acaba voltando. A Dilma foi impeachada e não perdeu os poderes políticos. Agora, o impeachment do povo, este é difícil de resolver. O Bolsonaro hoje é o maior líder político da direita que existe. Só que esse apoio dele ao Nunes está minando totalmente a sua credibilidade. E, de certa forma, para acoitar ali, para esconder o erro que o Tarcísio fez ao colocar o Kassab dentro do sistema que está exigindo agora o Ricardo Nunes como candidato.
PSD é o partido que mais perseguiu a direita, diz o Nicolas Ferreira. O deputado participou do jornal Oeste nessa quarta-feira. Mas se o PSD é o partido que mais perseguiu a direita, como o possível candidato a presidente da República do Brasil, com o apoio do Bolsonaro, o Tarcísio, pode votar o Kassab, o líder do PSD, o partido que mais perseguiu a direita, como seu vice? Como ele pode mantê-lo dentro da secretaria? E como ele apoia o candidato do PSD, ou melhor, aliado ao PSD, que é o Nunes. O que a gente está expondo aqui é que a tentativa do Bolsonaro de encobrir o que o Tarcísio está fazendo vai queimar o Tarcísio e o Bolsonaro também. A própria direita pode empichar o Bolsonaro do cargo de maior líder da direita. E isso aí, se acontecer, é como o Nixon. Não tem volta. Vocês entenderam o que eu quis passar para vocês? E precisamos entender que a esquerda ela tem um modus operandi. Ela age de forma até criminosa, isso no mundo inteiro. Ela interfere no sistema eleitoral para se manter no poder. E ela não precisa mudar caixinhas, né? Ela, literalmente, ela usa artimanhas porque ela tem nas suas mãos as regras do jogo. Elas mudam as regras do jogo de acordo com o que elas querem. Olha essa publicação. Thomas, que fez a publicação aqui, eu descobri esse perfil e esse perfil é bem interessante. A Suprema Corte do Arizona decidiu que quase 98 mil pessoas cujo documento de cidadania não foram confirmados podem votar em todas as eleições. Em 2020, a eleição no Arizona foi decidida por 11 mil votos, ou seja, essa decisão pode definir quem vence a corrida para o cargo de presidente dos Estados Unidos. Isso é um legítimo golpe contra o Partido Republicano. Em 2020, e é interessante a gente discutir isso, a mágica dos envelopes danificados foi centralizada no Arizona. E, mais uma vez, o Estado prova que é o centro da fraude eleitoral americana. Tá? É o que ele publica aqui. Mas por que a gente tem que fazer uma análise mais concentrada nisso aqui? Olha, as regras do jogo mudam de acordo com o interesse. O Maduro, safado, sem vergonha, impediu que mais de 5 milhões de venezuelanos que estão fora do país pudessem votar. 5 milhões de venezuelanos, se votassem, era cabal, era impossível questionar, né, a derrota do Maduro. Já é impossível, todo mundo sabe que o Maduro perdeu. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, se aquele grupo é o grupo que pode causar um problema para a esquerda, a gente impede. Se é o grupo que pode beneficiar a direita, a gente autoriza. A esquerda, a gente autoriza. Então, são os dois retratos. O cidadão venezuelano, que é pró-direita, anti-Maduro, ou melhor, nem direita, anti-Maduro, não pode votar. O sujeito que não é cidadão, que é irregular, que invadiu o país, é um criminoso, porque se está ilegal, é criminoso. E o criminoso tende a escolher a esquerda. Vamos autorizar eles a votarem? Este é o ponto que nós estamos falando. Então você não precisa mudar as caixas, você não precisa mudar ali o envelope americano. Você pode simplesmente mudar a regra do jogo. E isso a esquerda faz muito bem. O que nós temos que discutir aqui? Tem que ter uma reação. Ou seja, bilionários dão todo o suporte para que a esquerda se permaneça no poder. Parece que um cara está querendo mudar esse jogo. E ele era do outro lado. Não vamos esquecer que o Elon Musk era do outro lado. O Elon Musk era progressista, o Elon Musk era da turma da left. Até que um caso atingiu direto a sua família. Seu filho, Xavier, fez a transição de gênero, virou uma menina e passou a odiar o seu pai. Ou seja, ele falou em um vídeo que essa cultura woke da esquerda matou o filho dele. E hoje existe uma menina que o odeia.
o Elon Musk declarou essa guerra. E olha só, ele está se alinhando com pessoas de direita, que agora o Elon Musk é um nome, né, contra a esquerda mundial. O Milei antecipou sua partida até Nova York para estar na ONU e reunir-se com investidores e vai estar com o Elon Musk. Na sexta viagem que faz aos Estados Unidos desde que assumiu a presidência, o Javier Milei vai estar mais uma vez com o Elon Musk. Por que o Elon Musk está se alinhando tanto com esses líderes de direita? Outro caso que a gente pode citar também, né, é de ontem, com Nayib Bukele, ou Nayib Bukele. Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, famoso por transformar o país mais perigoso do hemisfério ocidental no segundo país mais seguro das Américas, atrás apenas do Canadá, encontrou-se com Elon Musk na sede da Tesla, no Texas, onde discutiram oportunidades de investimento no país. Como eu disse, há alguns dias, a segurança e a estabilidade de Bukele trouxe para El Salvador e está atraindo investimentos, prometendo transformar aquele país, além de muito seguro, em uma nação cada vez mais rica e industrializada. O Elon Musk quer ter o toque de Midas, né? Deve ter visto o caso já. O que o Elon Musk quer? Ele quer pegar esses países de direita, e aí eu estou falando de Argentina, de El Salvador, e trazer todos os seus investidores para que esses países se tornem ricos e prósperos. Enquanto a esquerda tosca, comunista, mentirosa, cria o Foro de São Paulo para criar um plano orquestrado ali para dominar tudo, o Elon Musk, na sua visão, pretende criar prosperidade. Vocês entendem que se eu pego um país como El Salvador, que já é um exemplo para o mundo ao combate à criminalidade, e transformo esse país num país não só seguro, mas um país altamente próspero, os exemplos falam muito mais do que a narrativa mentirosa da esquerda. Então o que eu vejo é que o Elon Musk, tá, alinhando-se a Argentina, alinhando-se o próprio Nayib Bukele, ele quer trazer a prosperidade para esses países e mostrar que os países de esquerda, como o Brasil, que tem o X retirado, são países não investíveis. Ou seja, o dinheiro, né, a prosperidade, ela não vai onde o comunismo está. Então eu acho que a mensagem que é repassada nesse caso, ela é muito forte. Você concorda? Eu acho que eu estou delirando. Isso aqui são análises que eu estou fazendo, observando a aproximação do Bukele com o Musk, do Musk com o Milei, do Musk com o Donald Trump e com possivelmente o Bolsonaro. Entendam que eu vejo que há uma luz no fim do túnel, né? Porque hoje a esquerda tomou conta do mundo, né? A agenda 2030 aí, ela existe. Isso é inegável. Mas eu vejo que está surgindo a resistência. E Elon Musk, né, poderia ser essa resistência. O que você acha sobre isso? Coloca no comentário. Vamos falar de um escândalo, né? Pois é, o governo do amor mostra que não é amor, é assédio. Ex-aluna diz ter sido apalpada por Silvio Almeida dentro da faculdade. Agora uma nova acusação que atinge de cheio o governo, que se dizia o governo do amor, né? Uma ex-aluna de Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos, afirmou à coluna Guilherme Amado que sofreu assédio do então professor em 2017, quando estudava Direito na Universidade São Judas, em São Paulo. Almeida foi demitido do governo neste mês, depois da coluna revelar que o então ministro é alvo de denúncias de assédio, inclusive contra a ministra da Igualdade Racial. Por que essas mazelas, esse escândalo é tão importante? Porque escancarou, mais uma vez, a conivência da esquerda. A esquerda mente, diz que está preocupada com as mulheres, contra o assédio, mas a realidade nunca foi essa. Grupos de advogados que dizem defender os direitos humanos silenciaram, calaram a boca, não falaram nada. A Janja não se manifestou, postou uma foto
pífia, tosca, dando um beijinho na ministra. Por que ela não se manifestou? O Lula, a Janja, segundo as matérias dizem, sabia de tudo, de tudo. Então esse governo é um governo de narrativas. Só que nos tempos atuais, onde a informação chega rápido demais, as narrativas já não estão convencendo. Como essa aqui, por exemplo. Sem conter o fogo no Brasil, o Lula pregará a solução climática na ONU. Como pode uma pessoa que não consegue resolver os seus problemas tentar mandar para o mundo a imagem de como o mundo tem que resolver os seus problemas? É insano, é ridículo, é estúpido pensar nisso. Esses gráficos aqui que são interessantes mostram, né, a trajetória do Lula lá na ONU, que vai acontecer agora. O que chama atenção aqui, o tamanho dessa hipocrisia. O Felipe Dávila, por exemplo, postou. Foram mais de 2 milhões de focos de queimadas nos 8 primeiros meses deste ano. O pessoal não está mais cantando Salve Amazônia. E olha só o número absurdo de queimadas. Mais do que o dobro do que aconteceu durante a gestão Bolsonaro. Que a esquerda falava tanto, que a esquerda dizia tanto que o Bolsonaro é o pior que já aconteceu. Então, se o Bolsonaro já é o pior do que aconteceu para o meio ambiente no Brasil, o Lula é o pior em dobro. Porque já é o dobro do efeito que a esquerda acusava o Bolsonaro. Outra questão. Nem a imprensa consegue esconder mais. Isso aqui é o UOL, o maior passador de pano do governo. Mega incêndios na floresta amazônica aceleram o risco de colapso do bioma. É óbvio. Não estão cuidando. É óbvio. A Amazônia está em chamas. Ah, mas e o que acontece? Enquanto isso, a Janja e o Haddad estão passeando em Nova York. A Janja e o Haddad vão para Nova York dar lições sobre o meio ambiente. Olha que bonitinho. Apesar do Brasil enfrentar um aumento recorde das queimadas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, estão em Nova York para participar da 79ª Assembleia Geral da ONU e da Semana do Clima. Hipocrisia do caramba, né? A gente sabe disso. E por fim, mas não menos importante, quem está lá também e não deveria estar, estão tentando barrá-la, é a dona Marina. Ex-presidente do IBAMA, critica a postura ambiental ambígua do Lula. Pois é, ambígua quer dizer incompetente. O ex-presidente dos Institutos Brasileiros de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, a Sueli Carvalho, criticou a postura ambígua. O presidente da República, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, tem adotado em relação a pautas ambientais. Abre aspas. Não dá para ser um líder climático e um mega petro-estado ao mesmo tempo. Disse Carvalho em entrevista ao portal Metrópolis. A grande realidade dos fatos é que é uma grande, gigantesca mentira. Uma grande, gigantesca mentira. Por fim, mas não menos importante, o último caso que eu quero trazer para vocês aqui é uma fala aqui do Braddock Show, do Rodrigo Constantino. Constantino fala sobre as declarações do ex-presidente Bolsonaro sobre o episódio da cadeirada em Pablo Marçal. Eu achei super interessante. O Constantino ele falou o seguinte, isso é perigoso demais. O Bolsonaro falou com todas as letras que o Marçal levou a cadeirada porque ele instigou o Datena e que o Datena estava defendendo a sua honra, então que o Marçal mereceu levar a cadeirada. O Constantino falou, olha, eu vou ser independente o suficiente para dizer o que eu realmente penso. É perigoso. O que o Bolsonaro fez foi dizer que um comunista pode atacar alguém de direita se ele se sentiu ofendido pelas falas desse cara de direita. Como assim? O simbolismo da esquerda atacando a direita é o que está ali em voga.
Como que um líder de direita fala que é justificável um cara comunista de esquerda, que tem foto do Che Guevara por aí, vai lá e dá uma cadeirada num cara de direita, comprando o discurso da mídia. E o Constantino aqui, mais uma vez, acertou ao falar sobre isso. Bolsonaro errou muito ao falar que o Marçal merecia cadeirada e que o comunista pode bater um cara de direita e tá tudo bem. Lembra do que eu falei para vocês no último editorial? Muita atenção no que está acontecendo com o Brasil. Lembra o que eu falei com vocês no início do vídeo sobre o Watergate? Pois é, o Bolsonaro, para defender aqui o Malafaia, para defender o Tarcísio, falou um absurdo, talvez um crime maior do que o Watergate. É você tentar justificar o injustificável, né? E o Bolsonaro está fazendo isso. E a reputação do Bolsonaro tá escancarada, tá? E muitas pessoas, inclusive seguidores do Braddock Show, do Constantino, estão desapontadas com o Bolsonaro. Coloca no comentário o que você pensa sobre isso. Abraço e até o próximo editorial.